Este podcast é produzido pelo Correio Brasileiro. E aí teve um problema que as mulheres começaram a ganhar mais do que os homens, né? Era muito engraçado. Era. E aí, É um problema aí teve um familiar. marido de uma das rendeiras, que a mulher rendeira a poderosa lá, que ele fez reunião com os outros maridos, que os maridos queriam, odiavam a Marta Medeiros, a Marta Medeiros empoderasse a mulher aqui. Sertão, de carro blindado, lembra disso? Sério? Porque foi ameaçada de morte. Porque depois que a Marta Medeiros chegou, os homens viraram os dominados. É verdade, foi sério. E aí a Eliane sabe disso, o que foi que eu fiz? Eu juntei várias mulheres que ganharam a vida inteira mais do que o marido. Então foi a Luísa Trajano, foi a Cláudia Sender, a presidente da TAM, foi a Duda da Johnson Johnson. Foram várias mulheres, juntamos os maridos para explicar que todas nós, a vida inteira, por dedicação, por sorte, por tudo junto, ganhamos mais. E que aquele dinheiro é para nossa família. E hoje a gente consegue que os maridos ajudem elas em tudo. Em tudo. Porque realmente, nós não temos uma rendeira hoje que não tenha água em casa. Gente, ninguém sabe o que é aquela realidade. Ninguém. Ninguém sabe o que é você ter uma rendeira de 82 anos e perguntar para ela qual é o seu maior sonho. E ela falar, é dormir sem ser com sede. Olá, estamos no ar com mais um podcast do Correio. Hoje, eu, Cibele Negromonte, e minha colega Mariana Niederauer, estamos recebendo duas visitas muito ilustres. A estilista Marta Medeiros e a jornalista Eliane Trindade. Eliane Trindade escreveu a biografia da Marta Medeiros, né, que vai ser hoje à noite, né, que vai ser lançada aqui em Brasília, do sertão a Hollywood, que conta um pouco da trajetória da Marta, né? Essa estilista que levou a renda para o mundo, né? Eu queria saber como é que foi esse encontro de vocês, né? E fala um pouquinho também dessa tua história, Marta, tão rica e que vestiu de Xuxa a Beyoncé, né? Fez um sucesso absoluto, as noivas, sonho das noivas, casar com a sua renda, né? Um trabalho que é feito no sertão, no interior de Alagoas, você é alagoana, não é isso? Isso. E que ganhou o mundo. Bom dia. E eu queria falar primeiro de como foi o encontro, né? Como você perguntou. Então, vamos lá, né? Eu fui editora de moda há muitos anos, então acompanhava já o trabalho da Marta e saí dessa área de moda, fui para outras áreas no jornal. E reencontro a Marta num desfile e tal, que eu fui assistir a convite e tal, um desfile maravilhoso no Tangará, lá em São Paulo, um icônico, um desfile maravilhoso dela. E aí eu fiz uma matéria, ela me deu uma entrevista pós-desfile, eu lembro que a gente entrou numa salinha e ela abriu o coração para mim, contou um monte de coisa. Ela estava fazendo já uma transição já para sair da marca, né, do dia a dia. Ela estava com essa Casa em Milagres, com um projeto da segunda etapa aí da carreira dela, mais artístico, mais voltado sempre para o artesanal, mas com outro olhar. E tinha acabado de passar por um problema muito sério de saúde. Então, ela me deu uma entrevista muito forte, eu fiz uma matéria para a Folha de São Paulo. E quando saiu a reportagem, ela me liga e fala assim, você vai escrever minha biografia. Eu falei, falta que tempo, né? Ela falou, não aceito não como resposta, que é um bordão dela, né? Persuasiva. Você vai fazer a minha biografia. Eu falei, tá bom. E ela não desistiu, a gente começou a conversar e essa coisa avançou. Eu consegui uma liberação do jornal para fazer esse trabalho em paralelo e veio a pandemia e eu acabei escrevendo. E foi maravilhoso, porque foi um encontro, assim, de muito... Ela tem uma trajetória única, uma história maravilhosa que merece ser contada. E a gente teve essa empatia, teve essa troca e o livro está aí. Mas deixa ela contar, agora porque a história é maravilhosa. Isso, nosso filhinho. Não, é verdade. Foi uma grande empatia, porque eu já dei muita entrevista. Eu já, sabe, e eu queria alguém que conseguisse escrever o que eu não precisasse nem falar. O que tivesse no meu pensamento, porque às vezes você tem dificuldade até de expressar alguma coisa que está na sua cabeça e você tem dificuldade. E a Eliane, ela tem essa. Então, assim, foi uma admiração. Na primeira vez, eu conheci o trabalho dela de longe, nunca de perto. Mas nesse dia, quando ela fez uma entrevista, foi uma entrevista grande, passamos mais de 1 hora conversando. E aí depois eu falei, não, é ela. E foi muito engraçado, porque 10 anos antes, o meu marido tinha me presenteado com um gravadorzinho. Desses gravadorzinhos que, bem pequenininho, que só é gravador que grava. E ele falava, você tem que contar essa história, você tem que contar essa história. E aí eu passei uns 3 meses com o gravadorzinho. Sempre falava alguma coisa no gravadorzinho.
E aí, quando eu fiz essa entrevista, que eu cheguei em casa, eu falei, Gélio, eu conheci a pessoa que escreveria a minha história com toda a emoção que eu gostaria de passar na minha história. Que pena que eu não tenho mais aquele gravadorzinho. 10 anos depois, ele foi lá dentro e voltou com o gravadorzinho. Falou, você tem sim, tá aqui. E aí tinha ainda as histórias gravadas? Todas as histórias, as primeiras, as bem antigas. E a vida tava num momento, num ciclo que eu tava trocando muita coisa. Como ela falou, eu tive um sério problema de saúde, que era um lipoma que eu tinha no pescoço, uma coisa muito séria mesmo. E eu tinha acabado de fazer essa cirurgia. A cirurgia foi um milagre, a cirurgia. E aí eu estava saindo do dia a dia da empresa, tinha vendido a empresa para o meu filho e estava querendo montar a Casa Marta Medeiros para trabalhar com arte, com muito mais arte. Queria passar de uma confecção e levar o nosso DNA para vários outros universos. E aí foi nessa hora que a gente começou a fazer o livro. E esse livro, ele segue uma ordem cronológica dos acontecimentos ou você preferiu usar uma outra narrativa a partir desse relacionamento que vocês construíram? Normalmente a biografia parte muito de uma narrativa em primeira pessoa, mas a Marta tem muitas histórias em paralelo, então tinha muita coisa que é contada por ela, tem a força que ela conta, mas tinha também um trabalho de reportagem. Então começa com a história dela, depois eu vou para a construção de uma marca de luxo e depois eu vou para esse futuro, né, o legado de Marta Medeiros. Então, em 3 grandes partes, então eu estruturei o livro dessa forma, mas eu começo contando, começa a história dela lá na feira de artesanato, lá, e aí as pessoas que foram fazendo essa marca ser construída, né, e é muito bacana ver, porque é único essa história, porque a Marta era uma funcionária do Banco do Brasil, mãe, e ela não desiste dessa história, ela vai lá, ela sempre vendeu, foi sacoleira, né, eu brinco, muambeira, ela era toda sujeira ali, e aí falou, não, mas ela queria ser estilista e muda para São Paulo e vai estudar no Senac, vai fazer moda, né? E entra num circuito, que é o circuito fashion, que sem ter essas conexões. Ela construiu tudo pelo talento e pelo carisma dela, né? Ela é essa força da natureza. Então, entrevistar a Marta era uma delícia, porque a gente ria, chorava, mas era muito engraçado, porque as histórias são maravilhosas. Assim, foi um presente mesmo, poder escrever essa história. Hoje o artesanato é muito valorizado, né? Já começa um processo de valorização, principalmente o artesanato brasileiro, o artesanato nordestino, que é riquíssimo, né? Mas você começou lá atrás, onde o artesanato não era valorizado, né? Como é que você teve esse olhar, né, de transformar o artesanato em peças de luxo? Na verdade, eu acho assim, o artesanato, ele tem o artesanato e ele tem o artesanato autoral, que esse você consegue trabalhar e agregar valor mais a ele. Eu sempre gostei de trabalhar e fazer as coisas com a mão. Então, assim, nos anos 70, eu fazia bijuteria com pena. Eu ia lá, comprava as penas, tinturava. Quando foi em 72, 73, eu vim morar em Brasília. E eu fui estudar na Escola Parque. Depois eu fui estudar no Cogeso. Quando eu estudava na Escola Parque, a gente morava na 308, Bloco A. Tinha Bibabô. Não é da época de vocês, mas eu ia... é da minha época, eu vou ter que dizer, na W3, na eu W3. lembro. E aí eu ia pra Bibabô e eu ficava imaginando. Era o que? Era uma loja? Era a primeira loja de departamento já aqui. A gente ia, era o ponto assim onde todo mundo ia, porque não tinha shopping. Tinha Bibabô. Tá O comércio entendendo? da W3 Sul era super forte e ali ela tinha isso. A primeira loja da Marta Medeiros foi em Brasília. Conte essa história. É verdade. E aí, aí meu pai, ele era síndico do prédio. E tinham 2 casas de zelador. E aí ele só tinha um zelador. E a outra eu pedi e eu fiz ali a minha primeira loja de roupa de boneca. Então o prédio era em frente à Escola Parque. As meninas, eu estava na Escola Parque, estudava ali na 308. E aí, de tarde, as meninas iam lá para o Bloco A, para a casa do zelador. E eu vendia as roupas de boneca. E depois tinha uma banca de revista ali na quadra, pertinho da igrejinha. E eu ia lá, comprava cartão postal e escrevia para as minhas amigas de Maceió, dizendo que eu tinha aberto um grande negócio, que eles estavam de venda de roupa. Tá entendendo? Só verdade. Verdade. Só vê A pessoa Mas que é vê o impressionante. futuro, né? Não, essa veio empreendedora de uma criança e com essa certeza de fazer algo que era diferente, né? Mas você sabe que isso eu acho que está muito no sangue? Meu neto tem 8 anos. Eu fui para os Estados Unidos agora. Eu vou sempre porque eu tenho filhos morando lá. Gui, o que é que você quer de presente?
Vó, eu quero um chocolate tal, 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 e um biscoitinho tal, tal, e um chiclete tal, tal. Traga muito, porque eu vou revender. Ontem à noite eu saí para jantar com ele. Vó, já vendi R$200 e a minha expectativa é chegar nos R$500 esse mês. Olha! Na escola. E você fazia isso? Eu fazia isso. Na tua escola. Só que eu nunca ensinei a ele. E ele faz. Tem um capítulo que a Eliane escreveu, que é ele com os 5 aninhos. Eu fui buscar ele na escola. Eu e meu marido na frente, ele no banco atrás. Ele assim chegou junto de mim e falou: vó, eu quero lhe pedir uma coisa. Diga, vó, me ensina a vender? É verdade. Tá no sangue, minha gente. É verdade. E Marta, você nunca foi apenas uma empreendedora, sempre foi uma empreendedora social também, né? No sentido de se preocupar também com a comunidade que te rodeava, tanto nesse contato com as suas amigas, você tem hoje projetos, né, de qualificação de mão de obra. Você acha que isso tem a ver com o fato de você trabalhar com o artesanato? É uma coisa sua também? Por que você vê a importância de ligar as duas coisas, né? O seu trabalho com o trabalho social também, né? Com ajudar outras pessoas a alcançar, né? Esse empreendedorismo, essa... Eu acho, na verdade, que tudo é fruto do exemplo. Então, por exemplo, a gente com 14, 15 anos, a minha mãe não se incomodava que a gente namorasse, que a gente saísse. Porém, aos sábados, de manhã, os filhos, os namorados ou namorada, se fosse do filho, tinham que estar todos juntos, porque tinham que ajudar ela. No começo, ela ia para a favela. Era uma favela chamada Favela da Sereia, onde tinha muita gente doente. Então, a gente limpava as casas, a gente limpava tudo da casa. Enquanto uma fazia um almoço, a gente não levava coisas. A gente levava só, coisinhas de barro, jarros de barro, porque a gente ensinava eles a plantar. Ensinava a cuidar do que eles tinham. Tinha muito móvel na sala quebrado, com vidro quebrado. A gente tirava, a gente limpava. Gente doente na cama, a gente tirava os lençóis, a gente lavava, dava banho na pessoa e deixava e ia para casa vizinha. E isso foi durante todo o meu início da adolescência. Depois a minha mãe, ela foi e montou um salão de beleza dentro do lixão. E era R$1 para cortar o cabelo. E estava todo mundo lá cortando. Eles tomavam banho, eles ganhavam a necesserzinha com sabonete, com isso, tomavam banho, cortavam o cabelo, faziam barba. Então, isso para mim é o normal, era viver assim. Tá entendendo? Então, isso foi passando. A minha mãe hoje tem 80 e poucos anos. Agora a gente resgatou, porque o que é que eu gosto muito de fazer? Viajar o Brasil inteiro, ver comunidades, associação e pequenas comunidades que estão precisando de ajuda. Então, estava uma associação de bordados à mão agora, num lugar chamado Passira, fechando. Era um lugar que tinha 120 mulheres bordando e as últimas 18 estavam fechando a cooperativa. E você tem que localizar o problema, senão você não resolve. Tá? E dinheiro, às vezes, não é o mais importante. Então, no caso dessa associação, era uma associação com 120, 130 mulheres. Ela me ligou que tinham 18 que não tinham mais para quem vender. E aí eu peguei o carro com meu pretinho, com meu marido e fui embora para lá. E localizar o problema. Elas baixaram muito a qualidade do tecido e baixaram muito a qualidade da linha. E as pessoas que têm condições não compram aquele material. E quem não tem condição também não compra. E eu tenho outra coisa, que é a linha na fábrica custa R$ 9,80. A linha chega para ela a R$ 29,80. Caramba. Então, o que é que eu fiz? Eu fui lá, resgatei as mulheres, conversei, peguei um avião, fui para a fábrica da Círculo, conversei com os executivos-chefes de lá. Eles, primeira coisa, mandaram 400 rolos de linha para ela. E agora elas estão comprando ao custo, a R$ 9,80 a linha, que é o mesmo preço que ela comprava uma linha de péssima qualidade. A mesma coisa eu fiz com o algodão. Então, eu fui atrás da Abrapa, das pessoas da Anne Sander, que trabalham com algodão. Fomos a quem tem o melhor algodão no Brasil, porque o Brasil tem um algodão maravilhoso. E aí, trocamos aquele tecido, que era um percal, um tecido misto, por um algodão. Resumindo, voltando à história da minha mãe.
eles vão ter... Mas o mais importante que você tem que contar é a inclusão produtiva das rendeiras. O que a Marta fez foi algo grandioso, porque ela percorria o sertão e foi fazendo arranjos, né, com rendeiras e aumentando a renda daquelas pessoas como empreendedora social. A Avina fez uma pesquisa mostrando o impacto do trabalho com a renda. Quando ela agrega valor e essas rendeiras entram na cadeia produtiva da Marta Medeiros, elas transformam a vida delas e das suas comunidades. A gente visitou, fomos para Monteiro, para Pesqueira, a gente botou o pé na estrada, fomos para o sertão e foi lindo ver aquelas mulheres ali, o tanto que ela, e é isso, ela também fez isso com a renda, né? Mudar, isso. Eu queria que você contasse como é que ela faz a renda renascer, a renda de qualidade. Porque esse é um trabalho que você está fazendo, né? Mas que seriam necessárias políticas públicas, né? Que fizessem isso. Você sente essa necessidade? Você vê que essas pessoas realmente estão ainda muito largadas lá? Como é Olha, eu vou lhe contar, a única coisa que não existe nessa região é política pública. Tá entendendo? É um lugar onde tem cisterna em todo canto, só esqueceram que lá faz 10 anos que não chove. Tá? Então, assim, e é um lugar onde elas precisavam existir. Tem uma frase de uma rendeira nossa que ela fez para uma matéria há muitos anos atrás, que ela diz: a gente saía para dar de graça e não achava quem. Então, assim, o que foi que a gente fez? Primeiro, a gente levou... Eu só acredito em trabalho quando você... Qual foi o grande trabalho social da gente? Arranjar mercado consumidor para o que elas produzem. Porque o que acontece muito, que eu vejo muita instituição, até com a maior parte com apoio, vamos criar isso, vamos criar algo feito assim, assim, assim. Sim, existe quem pague por esse produto o que a pessoa que fez acredita que vale. Se você conseguir isso, bacana. Se você só fizer o produto e não conseguir, você não fez nada. Então, o que foi que a gente fez? A gente colocou a palavra moda na renda. E depois colocou a palavra moda, arranjou mercado consumidor. A primeira coisa que a gente descobriu quando a gente chegou lá é que elas não sabiam fazer conta. Primeira renda que eu comprei, que eu vi, nem comprei, que eu vi o valor e que eu fui fazer os cálculos, ver quanto tempo ela gastava, eu falei, não, ela não tem condição, porque isso aqui não dá meio salário. Tá entendendo? O que foi que nós fizemos? Porque muita gente vai para passar uma chuva. E eu sabia que eu estava indo porque era o meu grande propósito. Porque eu me identificava com aquilo ali pelo umbigo, era uma coisa visceral. Então, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o Sebrae. Todas as reuniões e o valor da renda, quem quantificava era o Sebrae. Porque tinha que ser bom para elas, tinha que transformar a vida delas e tinha que dar condições de eu vender e isso ser um negócio, isso é um business. Claro. Tá entendendo? Só que eu tinha algumas coisas, como eu tive barraca na feira, eu tinha algumas coisas que para mim era muito, muito assim. Eu sempre, quando eu tinha barraca na feira, quando você vai para uma feira, você já vai pensando, quando eu vender isso aqui, eu vou pagar a luz. Quando eu vender isso aqui, eu vou pagar a escola. Quando eu vender isso aqui. Então, você vai cheia de esperança. E eu via todos os finais de semana muita gente voltar, sabe, sem um tostão. Então, eu falava, um dos meus maiores sonhos é que tudo que as pessoas produzissem já tivesse vendido. Para cada vez que ela fizesse, não esperar ninguém para comprar. Essa sensação de você fazer e já tá vendido era uma coisa que eu queria. Transformar a vida dessas mulheres. Porque quando ela chegava nos municípios, a Marta Medeiros, quando ela achava uma renda de qualidade, você comprava a produção inteira de uma mulher, de uma cidade, entendeu? Então, isso era transformador. E aí chegava... eu visitei algumas cidades que tinham mais cooperativas, as mulheres já tinham casa, banheiro. Então, chegou um desenvolvimento ali, foi uma inclusão social e produtiva. Essa inclusão que passa pela produção e tal, então dá muita dignidade. E aí teve um problema que as mulheres começaram a ganhar mais do que os homens, né? Era muito engraçado. E aí, um problema teve um familiar marido de uma das rendeiras, que a mulher rendeira poderosa lá, que ele fez reunião com os outros maridos, que os maridos odiavam a Marta Medeiros, a Marta Medeiros da empoderada a mulher aqui. De carro blindado, lembra disso? Sério? Porque fui ameaçada de morte. Porque depois que a Marta Medeiros chegou, os homens viraram os dominados. É verdade, foi sério. E aí, a Eliane sabe disso. O que foi que eu fiz? Eu juntei várias mulheres que ganharam a vida inteira mais do que o marido. Então, foi a Luísa Trajano, foi a Cláudia Sender, a presidente da TAM, foi a Duda da Johnson Johnson. Foram várias mulheres. Juntamos os maridos para explicar que todas nós, a vida inteira,
por dedicação, por sorte, por tudo junto, ganhamos mais. E que aquele dinheiro é para nossa família. E hoje a gente consegue que os maridos ajudem elas em tudo. Em tudo. Porque realmente, nós não temos uma rendeira hoje que não tenha água em casa. Gente, ninguém sabe o que é aquela realidade. Ninguém. Ninguém sabe o que é você ter uma rendeira de 82 anos e perguntar para ela, qual é o seu maior sonho? E ela falar, é dormir sem ser com sede. Tá entendendo? Ninguém sabe essa realidade. Ninguém. Em que Tá parte entendendo? do sertão que você trabalha? A gente começa por Piranhas, Alagoas, e vai entrando sertão adentro. Então, a gente vai para Pitombeiras, Fazenda Nova, a gente passa por Pernambuco, a gente vai para Paraíba e a gente chega a Timbaúba dos Batistas, que é no Rio Grande do Norte. Então você pega 4 estados nordestinos. 4 estados. E o orgulho delas falando que tá vestindo Ana Maria Braga, Xuxa, Beyoncé, isso também é a volta, né? Muito legal. E a Marta podia contar isso porque é maravilhoso, porque é essa revalorização da renda, né? Gente, e você é só você fazendo para sentir. A primeira vez que a gente vestiu, eu acho que a gente vestiu a Xuxa na capa da revista Caras. E eu vi uma rendeira falar, a gente agora se sente importante. Sabe? Isso é lindo. Mas por que se sente importante? Porque agora a gente está vestindo a Xuxa. Tá entendendo? E era muito engraçado. E isso vai transformando, porque isso vai empoderando. Isso é que é o bacana. É a gordinha que tinha uma cama que o marido dizia, vai pro lado, vai pro lado, vai pro lado. Tá ocupando a cama inteira. Quando ela começou a fazer a renda dela, ela comprou uma cama enorme. Botou a cama na sala. E quando ele disse, comprou a penteadeira e comprou o guarda-roupa. E quando ele disse, vai pro lado, ela disse, quem comprou a cama fui eu. Tem uma na sala ali esperando, tá entendendo? Isso é muito bom. Sim, eu ia perguntar justamente isso. Como que foi, não sei se exatamente a transição, mas como que a sua moda, né? O seu trabalho chega para essa relevância internacional até. E quando chega para fora, você está levando também a moda, né? O trabalho valorizando o Brasil lá fora. Então, são esses 2 pontos, né? Como que foi essa... Olha, na verdade foi assim, tem uma história que a Está. Eliane conta no livro, né, Eliane? Que assim, eu sempre muito envolvida com... O sonho dela era sair na Caras. E a Marta foi a pessoa, segundo a Andrea Dantas, que é diretora da Caras, que melhor usou esse jornalismo de celebridades. Ela entendeu o poder dessa comunicação e ela queria sair na Caras, ela não queria sair na Vogue. Não. E ela construiu essa marca de luxo, esse objeto de desejo, vestindo essas pessoas, porque ela tinha um produto maravilhoso e ela chegava nas pessoas com esse carisma, com esse jeito, e ela conseguiu vestir todo mundo que ela quis, né? Não, e você tem que conhecer o livro. A Eliane foi maravilhosa. Quando ela conta, eu ligava para a Andrea Dantas 3 vezes por dia. Andrea Dantas, diretora da Caras. Aí eu falava para ela não me atendia, não tinha celular e era telefone fixo. E aí eu falava para ela, né? Para secretária, né? Para a secretária, falar, diga para ela que eu posso mudar a vida dela. Diga para ela a verdade. Menina, ela já atendeu o telefone assim, eu lembrei até. Já irritada. Já entendeu o telefone assim, pois não. O que é que a senhora deseja? Eu já respondi, sair na Caras. Assim mesmo. E agora, o que é que... Aí eu disse, eu quero sair na Caras. Tudo que eu quero, e eu preciso que você seja objetiva, é o que eu preciso fazer para sair na Caras. E ela saiu na Caras. Conta como é que foi. Não, Legal. não, eu falei, história é eu não vou ótima. desistir. Ela falou, eu falei, olha, deixa eu lhe contar uma coisa. E é o auge da Caras, né? E eu em Maceió. E aí, o que foi que ela fez? Eu falei, não adianta, eu não vou desistir, eu quero sair da Caras. Ela falou, tudo bem, anote aí. Eu quero 3 pessoas da novela das 8. Nenhuma criança. Era na época da Denilma. Denilma Bulhões na primeira fila. Junto com ela, Rosane Collor. Eu quero uma grife internacional fazendo desfile. Água mineral só Perrier. Assim, Meu Deus. assim. Foi. Ela disse tudo que ela queria. Agora a senhora Isso vai era um aguardar. desfile que Isso você era ia um fazer. desfile. Ia fazer. Era. E ela ia- Agora a senhora vai aguardar para eu lhe dizer o que é que eu quero. Resumindo, em uma semana eu tinha a Dior fazendo uma grife dentro da loja, tá? Eu tinha as água mineral Perrier, eu tinha tudo que ela Os queria. globais, ela conseguiu Todos tudo. os globais, tá entendendo, que a gente levou. E aí eu liguei pra ela, falei, ó, contrato assinado e pago com fulano, isso, tudo. Tem o seguinte. Aí ela falou, nossa, você é bem objetiva. Eu vou mandar se sair fotos bonitas, eu vou dar um estilo Caras pra você.
Mas você não escolhe as fotos. Quem escolhe somos nós aqui. Essa história é Nossa, maravilhosa. aí eu pensei, não vou falar o que eu pensei, porque hoje eu sou uma pessoa fina. Mentira! Ela soltou aquele palavrão. Não, Peraí. não, Deixa porque comigo. eu precisava que as minhas clientes saíssem, não que ela escolhesse. Claro. Aí eu montei ela mandou um fotógrafo para fazer o estilo caras. Com o background, E o ela backdrop a da gente fez folha. um backdrop, exatamente, lindo, com o tema da coleção, que era um mar, uma coisa assim. Aí eu fiz 2 backdrops, com Um 2 fake. fotógrafos, um verdadeiro da Caras e um fake. Então, se você era minha cliente, ela aqui, ó, tá de blusa nova hoje, ela ia pro verdadeiro. Se você tivesse com a roupa que não fosse minha, ou que fosse de last season, que você não gastou pra festa da minha festa com meio bebê, eu já botava você no fotógrafo falso. Tá entendendo? Querida, vá pra quê? Porque ele deixa muito magra. Mulher essa palavra mágica, né? É magra. Resumindo, ela só chegou na mão dela as fotos de quem eu queria. Tá entendendo? Nossa Caramba. Senhora. Aí eu comprei Todas as 200. artimanhas. Não, e ela saiu na Caras Nacional. Ela ganhou um upgrade, porque ela mandou fazer, porque ela tinha também as coisas regionais. E a Andrea falou isso, que foi incrível, Foi, mandou porque na ela Caras lembra Nacional. disso e ela fez essa coisa. Então, de repente, uma estilista lagoana começa a ser objeto de desejo, porque tá a Daniela Mercury, tá a Ivete Sangalo, Tudo. tá todo Isso mundo foi o quê? usando. Anos 90, 2000, início 2000? 2000. 2000, né? 2000. 2000 um pouquinho, É. exatamente. É. Então era assim, mas eu acho que a vida é isso, né? A vida é de quem vai lá e faz. Eu não queria ser. Eu queria ser protagonista, eu não queria ficar ali assistindo, tá entendendo? E chegar a Hollywood foi isso também. Ela foi na coragem também. Foi, mas No- pelo menos eu fui chamada pra ir. É, Porque nos outros eu nunca fui. Não, essa história da Sofia Vergara também é legal. Ah, é, Eu conta, quis dizer conta. quem era É. a Liga, Eu não maravilhosa. sabia quem era a Sofia. E eu já tinha loja, porque Andava no já jardim. tinha loja já. nos Jardins, loja grande, né, com espaço gourmet. Eu tava lá no espaço gourmet com a menina do marketing. E aí a menina telefonista falou: Marta, tem uma pessoa falando num portunhol aí, mas dá pra entender. E ela quer falar com você. Aí eu tava com a Camila, que era do marketing. Eu falei: Camila, vai lá atender. O nome dela é Sofia Vergara. Eu falei: Camila, vai atender, porque eu só atendo quem é do meu mail. Quem não é do meu mail, não comprou, não atendo. Tá entendendo? Não comprou, não atendo. Aí a Camila foi lá e ela foi colocando no Google. E ela foi colocando Sofia. Ela falou: Marta, esse nome é conhecido. Porque estava na primeira temporada do Modern Family. Sim. Adoro. Maravilhoso. É. Aí, esse nome é conhecido. E ela foi É botando só no a atriz Google. mais bem paga de Hollywood. Mas Aí tudo punha bem. Tava no meio. A capa da Forbes americana com ela. Tá? E tinha assim, a atriz mais bem paga de Hollywood. Aí eu digo: Ah, não, Camila, deve agora. ser fake. Pergunta onde ela trabalha. Onde você mora? Aí ela disse: eu moro em Los Angeles. Você trabalha com o quê? Ela trabalha com televisão. Gente, E ela como- passou por uma entrevista. Foi maravilhoso. E como você conhece a Marta? Tá entendendo? Aí ela E disse: como é que ela tinha conhecido? eu No Instagram. sigo ela há 3 anos. Instagram. E no prefácio ela fala isso: eu sigo ela há 3 anos e eu vou casar e eu quero que ela faça o meu vestido. E eu tava querendo ir ao Brasil para fazer o meu vestido, mas eu não vou conseguir. E eu queria saber se ela pode vir. Gente, eu nunca tive um assistente na vida, porque eu acho fim esse negócio de assistente. Né? Aí Eu você fui falar com a minha manicure, ela pediu para falar com o assistente Sim, dela. É brincadeira. Então, assim, eu nunca fui. Mas nessa hora, eu falei: fala que eu só viajo com 2 assistentes. Aí ela: você não tem Só nada? Arranjo. É só isso pra ela? Não, e foi muito Leva a engraçado. Kaline, depois tem que contar as Leva a meninas. Kaline. Aí eu digo: levo 2 assistentes, só viajo com 2 assistentes. Olha, ela só viaja com 2 assistentes. Gente, e o melhor, né? Eu tinha ido 1 ano antes, porque eu adoro o filme de Uma Linda Mulher. E eu sonhava no meu Instagram aquela suíte de Uma Linda Mulher. Aí eu peguei uma promoção do book.com, tá entendendo? Na baixíssima temporada, e fui ficar no hotel, no apartamento mais em conta que tinha no hotel. E aí, o que Mas é que no eu mesmo queria? hotel do filme? Do mesmo hotel do filme. Ela foi pro Você Beverly precisa... Hills. Ah, mesmo. Só que era assim, vai aumentando, o meu era subsolo. Chegou lá na suíte. Não, e a concierge era uma brasileira. Falei: brasileira, Ah, vou tem conseguir brasileira em tirar todo uma foto canto, é. na suíte. Aí cheguei lá e falei: oi, tudo bem? Eu vim, eu queria tanto conhecer a suíte. A mulher olhou assim, falou: tá lotado. Eu falei: tá não, que eu já perguntei, tá vazio. Ela disse: mas infelizmente não vai dar pra senhora conhecer.
porque está em manutenção e botou desculpa lá e não deu. Ela mandou Menina. pra Sofia a conta, olha lá. Aí Aí eu ela- peguei, não, e eu não fiquei. Essa foi 2 anos antes. Aí a Sofia pergunta pra Camila, que é a nossa queria do ficar? marketing. Uma das Aí- assistentes. Isso. Não, a Camila que estava no telefone Ah, com tá. ela. Perguntou e disse, pois não, pode me passar o hotel que ela fica, que eu providencio tudo, passagem, hotel. Aonde ela fica? Camila, fala que eu estou habituada a ficar na suíte de uma linda mulher. Marta, fala, pô, fala. Aí ela, olha, normalmente ela se hospeda no Beverly Wilshire, na suíte de uma linda mulher. Aí a Sofia disse, não tem problema não, porque eles vivem me convidando para ir lá e eu nunca fui. Acho que é uma boa oportunidade de eu conversar com eles. Eu resolvo isso. Menina, cheguei Arrasou. no aeroporto, aí fui para atender a Sofia. Cheguei no aeroporto, do aeroporto para casa da Sofia. Sofia já entra assim, Marta, I love you. Já saiu para na mesma hora. Tapete vermelho. Ela Com saiu roupa com tapete vermelho. Por quê? Porque pobre é quem perde as oportunidades. Ela pediu o vestido branco, mandou as medidas, o sutiã, mandou o modelo que ela queria, esse para ela casar. Eu levei mais 7. No dia que eu cheguei lá, ela ia saindo pro tapete vermelho. Eu já tirei falei, tá aqui, ó, pra você ir agora pro seu tapete vermelho. Eu sei que ela foi e foi muito legal, porque assim que ela saiu pro tapete vermelho, com esse vestido que a gente consertou no corpo dela, né? corpo Sim, na dela, hora. e esse vestido garantiu o nosso visto de trabalho, 0, que é por habilidades especiais. Lá nos Eu Estados não Unidos. sabia, Mas ali a gente foi cortando o vestido, fazendo bainha. A gente tinha 45 minutos para arrumar o vestido às 3. E o empresário dela só filmando. E aqueles filmes serviram para dar... Porque é habilidades especiais. Resumindo, ela Conseguiu saiu... vistos. E eu saí com os 2 seguranças dela, mais o motorista, minhas 2 assistentes. E cheguei no Beverly Wilshire. Com tapete A concierge estava lá. Isso que eu ia perguntar. Eu só cheguei na hora que ela tivesse. E aí eu já não falava mais uma palavra em português. Hello! Não, e o melhor, uma história boa com a Sofia também é que ela pagava. Ela tá retamando, você não faz de graça, ela queria pagar, porque tem muita troca com claro que celebridade, tem, né? Questão de pagar. Questão. Às vezes Ela que fez comprava- prefácio, né, Dudu? Ela que fez. fez. Às vezes ela comprava bastante e eu queria dar uma peça para ela. Ela falou não. E olha, ela falava assim para mim: eu sou uma batalhadora. Ela falava: você é outra, a gente não precisa disso. É muito bacana, né? E aí teve um desses dias, eu passei 7 dias lá, que a Sofia começou a filmar 4 horas da manhã a maquiagem dela e ela só ia acabar umas 10 da noite. E eu sonhava, no meu Instagram, tudo é meu Instagram, eu sonhava uma foto em Hollywood, naqueles estúdios de Hollywood. Eu sonhava. E aí a Sofia falou assim: Marta, eu não vou ter condições de provar amanhã. Você pode ir nos estúdios de Hollywood filmar? Menina, fala mais alto que eu gravar. Cadê o gravador? Aí eu falei, amanhã eu tô lá no estúdio. Marcou a hora, veio o motorista dela e o segurança, e eu fui pros estúdios de Hollywood. E eu só sonhava aqueles garçons, aquele caviar, aqueles estúdios maravilhosos. Quando eu chego lá, era um trailer, pouco maior do que essa mesa, com ela sentada numa cadeira tipo dentista, 2 marmitex aqui atrás, um de fruta e uma saladinha, uma pessoa esperando para entrevistá-la, uma outra. Aí ela, saca lá a foto, eu digo, saca a foto aqui nessa foto de glamour 0, saco nem a dor, não saco de jeito nenhum minha foto aqui. Saca lá a foto. Resumindo, não tirei a foto de jeito nenhum lá. E nesse dia foi muito engraçado que tava a Ellen DeGeneres, a Sofia levou pra conhecer e ela não sabia quem era a galega. Só. Mas a Sofia me apresentou a Sofia percebeu. Mas você que eu não tinha entendia. começado a ver a série, não? Depois que virou... Não, Eu nunca vi mas até ela hoje. ela é Ah, tá, apresentadora, sim. E ela tava lá, do lado de fora, sabe? Que era uma gravação. Ah, e aí ela ia gravar com a Ellen, My ah. favorite designer. Aí me apresentou. E ela percebeu que eu não sabia. Aí ela, Marta, você não conhece a Ellen? Eu falei, ô Sofia, eu não conhecia nem você, quanto mais essa galega. Essa galera... Então é isso, ela foi conquistando com essa autenticidade também. Ela não fazia pose, né? É muito engraçado. E aí muita gente, né, vestiu suas roupas lá em Hollywood também. É verdade. Quando ela estava falando dessa simplicidade, eu sempre acreditei que a humildade tem a ver com a inteligência. E a arrogância tem a ver com a ignorância. Quando eu vejo uma pessoa muito arrogante, eu sempre penso, poxa, ele não precisa dar esse depoimento sobre ele mesmo, né? Então, assim, a simplicidade, eu acho que ela é que abre porta, que faz tudo, sabe? E foi assim que eu cheguei lá, tá entendendo?
E isso é o que você fala, indo, conquistando e mantendo. Porque não dá para conquistar e não manter. E como é que é teu processo criativo? Você, a partir da renda das meninas, né, das bordadeiras lá do sertão, como é que você faz esse trabalho? Vou te contar do processo criativo, mas eu ri tanto essa semana. Vou só lhe contar uma coisa antes do processo criativo. Eu nunca tinha vendido para essa senhora e ela comprando. E o marido dela, nossa, mas você é muito simpática. Eu falei, cada vez que a sua mulher comprar mais simpática eu serei. Gente, o processo criativo, eu sempre falo, são as mulheres que me inspiram. Mas são todas as mulheres que eu conheço que me inspiram. Tá entendendo? Porque cada mulher, ela tem a sua história, ela tem... E eu aprendo com elas. Eu aprendo com a Bium. É uma rendeira que tem 14 filhos de 13 pais diferentes. E o que eu... Não tem, aqui Aqui não tem os dedos, é. Não tem os dedos. E como é que ela faz renda sem os dedos? O que deixa o processo produtivo, criativo e a minha vida mais rica é a diferença de mulheres que eu convivo. Eu convivo com uma pessoa dessa, eu convivo com a Sofia, ou eu atendo a Beyoncé pessoalmente. Então, assim, essa riqueza, porque no fundo todas elas são muito parecidas. Tá entendendo? Eu não sei desenhar e eu morria de vergonha porque eu não sei desenhar. É verdade. Então, desde Daniela Mercury, aí, Folha de São Paulo, manda o croquis do que a Ivete vai usar na Copa. Croquis. Aí eu pagava, me lembro, R$100 para um menino desenhar e eu assinar, tá entendendo? É verdade. Mas aí ela descobriu que Chanel também não sabia desenhar. Tá no mesmo nível ali de Chanel. Professora de moda, de história da moda. E passei 3 dias com ela na França. Mas era várias coisas. E no meio dessas coisas, aí eu queria tanto ver um croquis da Chanel. Ela falou, não vai ver nunca. Chanel nunca desenhou. Menina, eu olhei pra ela e falei, vou te contar uma coisa. Tudo que eu te paguei por essa frase já valia a pena. É verdade. Agora, todo mundo que pergunta, eu falo, assim como Chanel, minha amiga, tá entendendo? Nunca desenhamos. Mas só sobre o processo criativo, uma coisa interessante da Marta é que ela patenteou várias rendas, né? E como que ela desenha isso com as rendeiras. A gente passou uma noite em Monteiro, na Paraíba, e ela fica a noite inteira com as mulheres lá e desenhando. Aí ela desenha os pontos, ela começa a fazer, ela começa a imaginar coisas. É muito rico essa troca com as rendeiras. E ela foi pro museu, né? Ela achou um monte de mulheres, ela ia pra Pirambeira, ia procurar as rendeiras mais distantes, mais famosas, que já mais velhas antigas, e tal. Então ela percorreu mesmo o sertão inteiro atrás dessas rendas. E eu sempre falo que Deus é meu sócio, né, Eliane? Porque eu vou lhe contar. A gente foi chamado para expor no Museu do La Cité de Calais, na França. E é o único museu destinado à renda. E eu não conhecia a Sasha, que é a diretora de moda do museu, mas ela conhecia o nosso trabalho. E aí eu fui fazer uma visita formal, olhar, conhecer o museu, levar as peças. E nisso eu comecei a ver pontos que eu nunca tinha visto na minha vida, sabe? E aí eu mudei a passagem de volta, falei com a Sasha, falei, Sasha, eu queria ver isso de perto. Ela falou, eu tenho dentro do cofre dos museus renda de 500, 600 anos atrás. Que riqueza. Aí eu vou te autorizar aí. Aí me botou parecia um astronauta, uma roupa especial. Deixou eu contratar um fotógrafo com uma foto especial que amplia, não sei quantas vezes. Isso ela não me contou pro livro. E aí entrei eu uma história. E o Calais, entrei ele nesse museu de Calais, fotografamos, levantei as rendeiras mais antigas e resgatamos aqueles pontos. Então, hoje a gente tem pontos, tá entendendo, que já não existiam mais e que foram por nós resgatados. Por isso que hoje, quando você vê uma renda da gente, uma renda renascença da gente, ela não precisa ter nada, porque você entende o que é a nossa renda e que é uma outra renda. Isso é que é o bacana. E aí continua surgindo e pesquisando ainda essas rendas. Cada vez mais. Eu sempre acredito, Carlos Levi, um escritor português, ele fala, o futuro tem um coração antigo. E a gente tem que procurar o futuro dentro de nós mesmos, dentro da nossa história. Cada vez eu estou mais pesquisando o futuro dentro da nossa história. E sempre vendo coisas novas, coisas que traz, mas que vêm lá de trás. Isso é uma forma também de preservar o seu legado, né?
para as futuras gerações, né? Mesmo esse contato com museus, né? É Exatamente. importante. E eu fui para Milagres porque eu quero montar uma escola de arte. A Escola de Arte da Casa Marta Medeiros, que é o nosso grande projeto. Tá entendendo? E que, se Deus quiser, no próximo ano a gente inaugura. Por quê? Porque é isso que eu tenho para deixar. Eu recebi de graça. Tem muitas técnicas de costura e de renda que não existem mais e que eu preciso treinar e deixar isso para muitas outras pessoas. Por isso que a gente está fazendo a Escola de Arte da Casa Marta Medeiros. Então hoje você está um pouco mais afastada da venda ali direta com o pessoal, tá mais Hoje eu nesse não projeto. fico nas lojas, inclusive porque as lojas não são mais minhas, as lojas são do meu filho, tá? São quantas lojas hoje? Acho que são 7 lojas, tá? E são do meu filho. E o que é que acontece? Hoje, a gente levou o nosso DNA para muitos outros universos. A gente fez papel de parede nos Estados Unidos. A gente fez joias com aquele Svensson, que é da Suíça. A gente fez Clean, que é um sapato infantil para venda no grande número de pares. São 30 mil pares dia que ele faz. O casa, né, com a Magazine O Luiza. Magazine Luiza, que dá oportunidade a muitas pessoas de terem o que era privilégio de pouco. O Magazine Luiza, ele comprou 2 milhões de jogos de louça. É muita coisa. E foi um sucesso absurdo. Isso é bem bacana. Vou pedir um pequeno spoiler do livro para a Eliane. E um desafio, na verdade. Se você consegue, assim, pescar uma história ali que te emociona mais, ou, enfim, que você acha que pode deixar aqui para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes, para atrair. Olha, eu acho assim, tem várias histórias maravilhosas, mas eu acho que a história, como ela veste o Papa, faz o enxoval do Papa Francisco, mostra a tenacidade da Marta em conseguir essas coisas e chegar onde ninguém imagina que ela vai chegar. Porque o Papa, como garoto propaganda, ela conseguiu esse feito e botou o Papa na caras. Então, isso é maravilhoso. Me abraçando. Ela não podia entrar com a Caras foto, hoje... ela fez uma bolsa, máquina fotográfica, e fotografou o foto e mandou com exclusividade para Caras, sempre Caras. Não, é isso que eu ia falar, Caras. Sempre, bombando. E então isso mostra assim como ela conseguiu fazer, e assim o Papa estava chegando, ninguém estava se preocupando com isso, e ela fez desde a Bombonier, que o Papa trouxe coisas lá do e fez essa oportunidade. Ela estava lançando a Marta Medeiros Home e o garoto propaganda foi o Papa. E foi muito engraçado que meu filho foi agora no lançamento lá em São Paulo, não te contei essa. Aí eles se adoram, né? O João e a Marta. Aí ele falou assim: mãe, foi até a Xuxa, né? Só faltou o Papa, né? Aí eu botou um sarrafo lá em cima. Me convidar, ó. Esqueceu de chamar o Papa. Nossa, foi mesmo. Ai, gente, que maravilha. Então agora os seus projetos são esses: ficar em Milagres, desacelerar um pouco ou não? Porque parece que você... Demais, porque eu quero visitar comunidades, inclusive de Brasília, visitar associações do Brasil inteiro e talvez até outras, como a gente já está fazendo fora do Brasil. Eu quero conhecer, principalmente as que estão em dificuldade. E não deixar morrer aquela arte. Então, resgatar, trabalhar, trazer para dentro da escola, treinar novas pessoas. É isso que a gente quer agora. Eliane, dá um servicinho aí do teu livro. Hoje vai ser o lançamento. Onde é que está a venda? Tá na Amazon também, né? Tá nas livrarias também. Hoje a gente lançou na Travessa, lá em São Paulo. A gente está hoje aqui em Brasília, na Livraria da Vila, no Shopping Guatemi. Depois a gente vai para Maceió, Parque Shopping. Então, ele tá à venda. E é a Matrix Editor, nosso editor querido aí, que fez esse trabalho muito bacana de colocar esse nosso filho no mundo. E é isso. Espero que as pessoas leiam e se divirtam, porque tem todas essas histórias e muito mais, assim. Olha, foi difícil editar o livro. Imagino. E ela nunca fala num ponto. Aliás, ela nunca falou nesse ponto até agora, em lugar nenhum. Os direitos autorais dela e toda a renda, que é a parte que a gente vai ter do livro, vai ser para o nosso projeto social. Maravilha. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, Eliane. Muito obrigada, Márcia, pela presença. Eu quero agradecer. A gente riu muito, né? Começamos já bem com o astral lá em cima. Começamos o dia com o astral lá em cima. Quero agradecer a participação da Marta Medeiros, da Eliane Trindade. E ficamos por aqui, infelizmente, né? Porque eu acho que esse podcast ainda ia render muito, porque tem muita história para contar. A gente fica por aqui. Obrigada, Mariana, também pela presença. E fiquem aí, aproveitem, fiquem de olho para os próximos nossos podcasts. O podcast do Correio está ficando por aqui. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.